Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Bem-vindo. Estou olhando visitantes que não eram visitantes, mas que são de casa. Bem-vindo, Sudário, Kelly, André. Bem-vindo a todos. Bom estar na casa de Deus. Gleice, que bom te ver. Vou ver o Thomas, né? Que legal. Vamos abrir nossas Bíblias sem demora. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, nós vamos ler o verso 38. Deixe sua Bíblia aberta, que depois nós vamos andar por outros textos, aí mesmo, no mesmo capítulo. Mas nós vamos ler a partir do verso 38. Romanos 8. E eu dou glórias a Deus, porque nós não combinamos nada, né, Davi? E o Senhor cuida da liturgia da casa de Deus. Bem-vindo a todos. Diz assim o texto: pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos uma vez mais. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque estamos diante do Senhor, e diante do Senhor o nosso coração treme. Diante do Senhor o nosso coração se alegra. Diante do Senhor, o nosso coração fica cheio de esperança, de certeza, de fé, de que o Senhor há de fazer algo novo, que o Senhor há de continuar nos abençoando, porque o Senhor é Deus e não homem. E é com este coração que agora eu te suplico, vem e fale conosco, vem e revele a tua vontade. Vem e ajuda-nos a entender a sua palavra, pois ela é verdade. Nós te clamamos porque conhecemos o nosso Deus e sabemos que Ele, como cantamos, é Jeová, é Deus Todo-Poderoso. Abre as nossas mentes e corações e fale conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, nós fomos informados primeiramente pelo texto bíblico e depois da informação nós ganhamos um testemunho em tudo aquilo que entendemos sobre o amor de Deus. Se eu te perguntar o que você sabe sobre o amor de Deus, você vai ter que dizer para mim algumas frases básicas que você aprendeu pelo texto. E se eu perguntar para você, dá para você ir além do texto? Você vai me contar experiências pessoais. Você vai dizer, eu aprendi isso, primeiramente eu ouvi, todo mundo em algum momento da vida ouviu que Deus me ama, que Deus te ama, que Deus amou. E aqueles que se chegaram perto dele, viveram, descobriram isso na pele. Então é um mix de informação e testemunho. Informação que nós recebemos e vida e experiência. No que diz respeito à informação, todos nós vamos concordar que o texto mais famoso e claro a respeito disso é o encontrado em João, no capítulo 3, verso 16, que diz que Deus amou tanto o mundo, ou amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E aí nós interpretamos o tanto amou ou amou de tal maneira com o óbvio que o texto nos informa. Então, se a pergunta for lançada novamente, o que você entende, qual é o tamanho da extensão do amor de Deus? Você vai responder para mim, olha, só quem realmente por amor você daria o seu filho, nenhum de nós daria o filho aqui por ninguém. Eu não daria meus filhos por você. E você não faria também isso por mim.
Mas Deus fez. Então nós responderíamos com o óbvio, olha, somente Deus que tem condição e teve condição de fazer o que fez, que é dar o Filho. E dar o Filho para morrer por nós. Então aí nós entendemos que presta atenção nisso, este é o tanto ou este é o de tal maneira. Dependendo da sua tradução aí que você tem em suas mãos, da sua Bíblia. Você fala, o tanto ou de tal maneira Deus deu o seu Filho. E acaba por aí. E aí entra a parte de testemunho, a parte de experiência, a parte que você vai dizer para mim, não, mas aconteceu isso, assim, assim na minha vida, e eu, aquele dia, aquele momento, eu vi o amor de Deus. Há 2 semanas atrás, uma pessoa veio até mim, que ela quase sofreu um acidente, o carro dela virou na pista e o caminhão parou literalmente a menos de 10 centímetros da porta do carro. Ela mandou a foto para a gente ver, a cena. Imagina o carro aqui de lado, numa motorway, e um caminhão, assim, a 10 centímetros da porta. Ela falou, olha, eu vi que Deus me ama. Porque eu não poderia estar aqui para contar essa história para você, se não fosse o amor de Deus, a proteção de Deus. E tudo isso que nós tiramos como resposta, como informação, como eu disse, está ali no Evangelho de João. Agora, tem um detalhe muito interessante. As definições que nós temos, se quisermos ir um pouquinho mais fundo sobre quanto que é tanto amor ou de tal maneira, não estão primeiramente, ou não foram dados primeiramente por João, mas sim foram dadas pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos e nos informou, nos deu a instrução que precisávamos e que precisamos ter sobre o que é esse amor, como é esse amor, comparando paralelos. O apóstolo Paulo sugeriu sinônimos e antônimos. O apóstolo Paulo, ele deu várias palavras lançadas que é para a gente interpretar essas palavras, se é que nós queremos entender um pouco mais sobre o amor de Deus. E essas definições que eu gostaria de refletir com você essa noite. Essas definições que nos informam mais e que estão aí nesse capítulo 8 de Romanos. Revisando um pouco sobre este trecho, Paulo escreve nesse capítulo 8 que a nossa vida, que a vida daqueles que foram encontrados pelo Senhor é uma vida guiada pelo Espírito. Paulo diz que pelo Espírito nós não somos mais guiados pela carne, que pelo Espírito nós temos ali um Deus que nos fortalece a enfrentar o dia a dia. Paulo está dizendo tudo isso, mudou a vida, Deus nos dirige, Deus está conosco, o Espírito Santo é por nós. Paulo diz também nesse capítulo 8, olha, nós podemos enfrentar as fraquezas, as lutas do dia a dia com uma certa confiança, porque existe uma intercessão que é feita por nós, por Deus, pelo seu Santo Espírito. De modo que tudo isso faz de nós, e aí vem aquela famosa frase, mais do que vencedores. Paulo está deixando claro o nosso status. Seu status é bom, tem Deus que intercede por você, tem o Espírito Santo que está do seu lado, você pode enfrentar as lutas, você é mais do que vencedor, você vai ter as vitórias que deseja. Paulo também diz que tudo coopera para o nosso bem, porque quando a gente fala nós somos mais que vencedores, é claro que nós entendemos que às vezes as nossas vitórias estão nos nossos maiores fracassos. As nossas vitórias não estão somente nos dias em que a vitória ficou latente e viva, mas as nossas maiores vitórias foram talvez nos dias em que tudo fracassou e nós permanecemos de pé diante do que parecia fracasso, mas não era a grande vitória. Porque na fé, vitória é também permanecer de pé quando todo mundo caiu. Então Paulo está dizendo, está dando equilíbrio para a gente da sua teologia, está falando sim, nós somos vencedores, tudo coopera para nós temos um primogênito, esse primogênito entre muitos irmãos, Jesus nos deu o caminho, e ele então vem com essa pergunta na segunda parte do seu capítulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está construindo, ele está dizendo, vocês têm tudo o que precisam. Vocês têm tudo o que precisam. Aí ele dá uma continuidade, no segundo trecho do capítulo 8. Ele diz, olha, se o pai não poupou seu filho,
Lembre-se, introduzindo agora o aspecto amor. Se o pai não poupou o seu filho, você não acredita que ele vai te dar todo o resto que você e eu precisamos? Se o pai deu o mais difícil, que foi ver o filho morrer na cruz, aquilo lá que você está pedindo é fácil para ele. Porque eu não acho que há algo mais difícil do que dar, e dar o inocente. Ele pergunta também para nós, quem nos acusará? Deus é a nossa justificação. Olha que coisa linda. Ele vai colocando a gente lá em cima, parece que Paulo está construindo um pódio, e colocando a gente num pódio, dizendo, olha para baixo tudo o que você tem, tudo o que Deus fez. Quem vai te condenar? Você não tem condenação. Jesus morreu por você, mas ele morreu, mas ele está vivo. Você no pódio, você ganhando medalha, eu ganhando medalha de ouro. Ganhamos tudo, conseguimos tudo que precisamos. Quem nos separa, Paulo pergunta? Existe possibilidade de nos separar de Deus, de Cristo, do seu amor? E Paulo responde. Eu tenho a impressão que Paulo devia estar como com um vulcão dentro dele quando ele estava escrevendo esse negócio. Aí ele começa a listar, ele fala, olha, não tem tribulação que te separe. Presta atenção, gente, a gente usa a palavra tribulação no contexto cristão para se referir no pior momento da história humana, que vai ser o momento do fim dos tempos. Tribulação na mente cristã é associada ao advento do chamado anticristo, dos dias, dos anos próximos à volta de Cristo. Paulo está dizendo, isso aí não faz cócegas entre Deus e o homem, não separa. Angústia. Só a gente sabe o que a gente sente quando está angustiado. E Paulo está dizendo, olha, a angústia não vai te separar. Perseguição. Perseguição. Esse ano de 2014, ano de perseguição. Essa semana eu recebi um comunicado daquelas 200 crianças que foram sequestradas na Nigéria, lembram disso? Que continuam lá, né? Infelizmente a mídia agora move para o Estado Islâmico e esquece as 200 meninas lá na Nigéria. Que 160 meninas daquelas, famílias de 160 meninas, foram para um culto. Foram para um culto. Mandaram um representante das igrejas e convocaram essas mães, e essas mães foram. E essas mães receberam o que eu vou te convidar essa semana para fazer comigo, a escrever uma carta de amor para essas mães, que tem um canal para entregar uma carta para essas mães que estão com suas filhas sequestradas. E o testemunho delas foi de gratidão, com a seguinte fala, o Senhor está nos dando força. Eu não sei o que é isso. Você não sabe o que é isso. Ter um filho sequestrado, sem saber o que vai acontecer com ele, com ela, e vendo a vida passar, os dias passarem, e você ter condição de falar, o Senhor tem nos dado força. Quando precisamos, então, disso aqui, vem isso que Paulo diz, olha, nem perseguição, nem angústia, não separa desse amor. Você pode se rebelar, mas não separa desse amor. Nem fome, nem fome. E aqui eu quero reafirmar algo que já reafirmei no passado. Irmãos, é normal o cristão passar fome, viu? Não caia nessa mentira diabólica de que um cristão não pode passar fome. Se você acreditar nessa mentira, eu vou orar por você ter coragem para ir lá para o Malawi. Nosso time de Malawi acabou de voltar para Barking. Amanhã eu vou ouvir o report. E 50% da população morre de fome e de AIDS. E muitos deles cristãos. O que você diz, então? Que eles estão em pecados? Estão em pecado, estão morrendo porque não estão prosperando? O cristão pode morrer de fome, sim. Nós não somos blindados, né, Eduardo? Nós não somos. Blindado é a cabeça de maluco pentecostal, que é mal instruído e que acredita que nada pode acontecer de errado com a gente. Acontece, acontece. Mas não separa do amor de Deus. Privações, nudez, perigo, espada,
como aquelas crianças decapitadas há 2 semanas atrás, porque não confessaram o Islã e perderam suas cabeças. Não separa do seu amor, não separa do amor de Deus. Paulo diz, olha, nada. Nós somos mais que vencedores por meio de Deus Pai, meio de Deus Filho, pelo amor que Deus teve, porque o Filho se entregou. Aí vem o meu ponto principal. Abre os seus olhos para o trecho que está nas tuas mãos, porque nós cantamos isso. Nós cantamos hoje um trecho disso, por direção do Espírito, porque eu não falei nada para o Davi, mas abre seus ouvidos. Paulo diz o seguinte, eu tenho certeza, verso 38, que nem morte, nem vida. Romanos 8, 38, nem morte, nem vida. Aperta pausa aí. Nós começamos a sentir e aprender sobre amor na vida, primeiro momento, mesmo antes de entender quem nós somos, quando papai e mamãe te abraçou no momento que você nasceu, no momento que eu nasci. Essa semana eu pensei muito nisso, porque o meu filho completou 2 anos de vida, e eu lembrei de quando ele nasceu, diante daquele barulho, aquele grito do parto normal, depois da espera, e eu estava ali do lado da Cecília, ela quase triturando meus dedos, e de repente vem chorando, e eu só consegui dizer, nasceu. Peguei aquele negocinho, o coração já se fragmenta inteiro, e quem viveu isso aqui sabe o que é isso. Eu dei amor, ele não entendeu muito nada, mas o fato é que parou de chorar. Para de chorar, vai perto da mãe, para de chorar. A enfermeira vem, encosta, pele com pele, bebê com mãe, e para de chorar, e tem um conforto, o bebê sente um conforto. Na relação pais e filhos, então, nós aprendemos isso, esse primeiro amor. Por isso que é trágico aqueles filhos que carregam aquelas péssimas imagens quando não receberam o amor que poderiam ter recebido. Um filho que não teve um amor de seu pai e de sua mãe carrega traumas enormes e tem buracos interiores que só Deus consegue fechar esses buracos. As clínicas de psicanálise estão lotadas de gente que entram lá dizendo assim, eu preciso de um profissional, eu preciso de fazer psicanálise, psicoterapia, porque eu tenho o termo é esse, um vazio dentro de mim que nada entra, nada cobre. E quando começa o processo terapêutico, se descobre, na maioria dos casos, que não teve o amor de pai, não teve o amor de mãe, não tem o amor para lembrar um sentimento que teve. Esse amor para aqueles que tiveram nos une aos nossos pais, aos nossos irmãos, à nossa família, é o nosso poder do sangue. E a gente vai crescendo com esse negócio, é gostoso, você sabe disso. A Camila agora, antes de sair, olhou para mim, acho que só para garantir, papai, eu te amo, tá? Obrigado, Senhor, tão gostoso ouvir isso. Falei também, filhinha, vai com Deus para a aula. O amor, então, dali, vai para uma outra escala, eu começo a me relacionar com pessoas, eu tomo coragem, como você, talvez que é da minha geração, tomou um dia, pediu alguém em namoro, quis ouvir a resposta. Se você é da minha geração, você talvez pediu para usar uma aliança de compromisso, aquela de prata, usou, eu usei. E aí eu entendi que a união é causada por um amor, e essa união, presta atenção nisso, é voluntário, me aproxima de algum indivíduo que eu amo. Me aproximou da Cecília, me aproximou dos meus amigos, das pessoas que se relacionam comigo, que se relacionaram comigo no passado, dos que eu amei, que estavam perto de mim, que agora estão longe, dos que eu amo, que estão perto de mim. É uma ação voluntária, eu vou até você, você vem até mim, e nós celebramos o amor em suas várias esferas, voluntariamente. Eu não te amo forçado, nem você me ama forçado. Apesar de que Deus nos instruiu que devemos amar a todos, como amamos a nós mesmos. Só para você não se esconder achando, então está certo, eu não preciso amar, não precisa, né? Infelizmente. Se você não gostar de mim, a má notícia é que você vai ter que me amar, se você quiser realmente cumprir o 2º mandamento. E você, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. A morte é o contrário de tudo isso que eu acabei de dizer. Eu só disse tudo isso para você para dizer que a morte é o contrário disso. A morte é o destino certo de todos nós.
não é, na maioria dos casos, presta atenção, na maioria dos casos não é voluntário. Na maioria dos casos ela acontece, eu evito com todas as forças, você evita a sua morte com todas as forças. A morte natural é a separação, então, involuntária de quem eu amo. De quem eu amo, eu me separo dessa pessoa de quem eu amo. A morte, entretanto, não é o fim. A morte é a continuidade, a morte é o resultado, a morte é a colheita do que eu plantei. E a morte, por ser a colheita, o resultado do que eu plantei, presta atenção, a morte é um único caminho para nos encontrarmos face a face com Deus, que nos amou, que nos ama, mas que nós não queremos encontrar com Ele agora. Nós tememos a morte, sendo que a morte é o único caminho para Deus face a face. Olha que loucura a nossa visão de morte. Se alguém estiver doente, você vai chamar, vamos orar, Deus não leva, Senhor amarra e descancara, e Deus, poxa, está perdendo a chance de me ver. Interessante, né? Você vem na igreja dizer, perto quero estar. Deus fala, eu vou te trazer para perto. Não, Senhor. Agora estou brincando. Estou brincando. Uma loucura. A grande verdade, irmãos, é que se eu continuar pensando sobre isso aqui, dá quase para chegar numa conclusão, eu não vou orar mais por ninguém doente. Vai para o céu, meu filho, está melhor lá do que aqui. Lá vai ser melhor do que aqui. Então, por que você está com desespero? E as respostas seriam, não, Senhor, eu tenho um filho, eu tenho um sobrinho, eu tenho ainda que suprir minha casa. Não, Senhor, eu preciso. Não, Senhor, a igreja, quem vai ficar na igreja se eu morrer, Senhor? Quem? Como se o mundo fosse só eu e o meu redor, você e o seu redor. A morte não é o fim da vida, como conhecemos, é o início da vida desconhecida. A morte é o maior mistério que convivemos. E a morte foi o primeiro obstáculo escolhido pelo apóstolo Paulo para atestar no início dos seus paralelos instrutivos. O último fator, a maior das certezas, o último fator maior das certezas é onde Paulo começa a sua declaração para nos explicar o que é o tanto amor ou de tal maneira. Só te lembrando, Paulo escreveu essa palavra primeiro que João. Eu sei que você gosta de abrir sua Bíblia no Evangelho de João e achar que João e Romanos vem depois. Mas, na verdade, na história é o contrário. Essa declaração que eu estou te dizendo vem antes de João. A igreja primitiva leu isso primeiro do que João. Ela entendeu, então, o tanto amor de tal maneira, depois ela foi ouvir em uma frase só, de tal maneira, tanto que deu seu filho. A morte não pode nos separar. Paulo começa pelo fim, pela morte, que ao invés de nos separar de Deus, nos une. A próxima vez que você for para um funeral e souber que aquela pessoa foi uma pessoa do Senhor, vá em paz, pode chorar, só não pode deixar virar tristeza que esmaga. Pode chorar e deve chorar. A gente chora quando perde alguém. Mas deixa o coração leve, porque a morte é a forma certa de se encontrar com Deus. Por isso que o salmista disse no Salmo 116:15, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Não tema a morte, ela é somente a forma natural do encontro. Tema diante da vida. Tema diante da vida que você vive, pois ela é o momento onde o encontro eterno é determinado. Nós precisamos temer hoje. Você precisa temer hoje, você vivo, com os olhos bem abertos. E vida é o próximo item de Paulo. Ele diz então que nem a morte, nem a vida,
Paulo define para a gente sobre esse tanto amor, sobre esse sentimento divino, que era antes do nosso nascimento, Deus nos amou. A vida, ao contrário da morte, não é algo que a maioria da humanidade deseja evitar. A maioria de nós queremos viver intensamente. A maioria de nós quer desfrutar a vida. A maioria de nós tem uma lista. Como aquele filme, The Bucket List. Nós temos listas que dizem o que eu quero fazer ainda antes de morrer. Eu quero fazer nessa estação isso, aquilo. Na próxima estação eu quero fazer aquilo outro. Eu sonho desde pequeno em obter uma vida. Eu sonhei com a minha vida. Eu desejei a minha vida. E eu quero nessa minha vida passar longe de tudo aquilo que me faça desfrutar dessa vida na sua plenitude. Pois nós associamos bondade, alegria, realização com vida. Ninguém fala bondade, realização, alegria com morte. Nós associamos tristeza, sofrimento, separação, dor, sim, ao funeral, à morte. Agora, como disse, a vida é um momento nosso temor. A minha vida hoje, os meus dias hoje, é um momento que eu tenho que ter responsabilidade para vivê-los. Pois lá na sepultura não tem mais o que eu fazer. Lá o show é dele, não meu. Agora aqui o show é meu, pela graça, misericórdia e direção dele. Você não pode planejar então o que você vai fazer lá, não perca seu tempo. Preste atenção no que você deve fazer aqui, porque a vida tem que ser temida aqui. Lá é a consequência, se temeu ou não. Faz então conforme toda a sua força, tudo aquilo que vier nas tuas mãos, é o outro conselho da Bíblia. Se essa vida, então, é a possibilidade de perpetuarmos a existência, se essa vida, então, é o caminho para um dia eu chegar, depois da minha morte, me encontrar com o Senhor, essa vida é a hora H. Você não terá outra chance. Você não terá um outro momento, você não vai para o purgatório. É hoje, é hoje. Todos sabemos que na vida nós temos desafios. Às vezes parecem intransponíveis, às vezes enfrentamos lutas, às vezes nós enfrentamos ódio, às vezes nós fazemos guerra contra quem está do meu lado e às vezes fazemos guerras contra nações. Nós temos guerras interiores, nós temos guerras em casa, nós temos guerras entre a família, nós temos violência, nós temos armas na vida de hoje. De modo que a vida, bem ou mal vivida, seja a sua vida uma vida de guerra ou de paz, a sua vida não anula o amor de Deus. Independente do seu caminho, Deus continua te amando, continua me amando. Se a sua vida é um up and down, mais down do que up, Deus continua te amando. Ele continua torcendo, dizendo, o meu amor é grande, o meu amor é eterno. Deixa eu te amar um pouco mais, para você viver a sua vida com responsabilidade. O próximo paralelo que Paulo fala, ele entra aí numa esfera do sobrenatural, ele fala sobre anjos e demônios. Ou, na sua tradução, pode estar escrito anjos e autoridades celestiais, que também não podem nos separar de Deus. Agora, deixa eu te dar algumas explicações. Anjos, no contexto bíblico, são mensageiros de Deus. Anjos são soldados de Deus, eles trabalham para Deus. E existem duas classes básicas. A primeira são desses que servem a Deus, os mensageiros, os malachim, como nós falamos no hebraico. E a segunda são anjos que se rebelaram contra Deus. Anjos que se rebelaram contra Deus, nós chamamos e conhecemos eles como demônios. Esses são anjos caídos, esses são autoridades sim celestiais, eles têm poder, eles preferiram outro caminho, o que nos mostra que Deus não obriga nem seres humanos, nem seres angelicais a fazer a sua vontade. Porque se os anjos fossem obrigados, nenhum deles teria caído. Nem o chefe, nem os que foram atrás de Lúcifer. Deus deixa livre para todo mundo, decide o que você vai fazer com a sua vida, inclusive você, anjo. Inclusive você, anjo. E esses anjos, então, eles vivem ali para servir a Deus. Presta atenção nisso. Anjos do Senhor não encarnam em pessoas. Não tem essa de anjo da luz. Eu ouço isso de uma forma muito constante. Pessoas bem intencionadas
mas mal instruídas. Não, lá no nosso centro espírita é anjo de luz, não tem essa. Anjos do Senhor servem a Deus e não encarnam em ninguém. Demônios encarnam. Demônios tomam posse de corpo recipiente. Anjos do Senhor não fazem isso. Os do mal, sim, esses expulsos, eles vivem, sim, eles têm uma missão, eles têm uma função, eles querem também nos separar do amor de Deus. Porque se você fosse um anjo caído, é isso que você faria, não é? Imagina, se fosse um capetão daqueles lá, você ia fazer o quê? Ficar dormindo em casa? Não, você ia tentar pegar alguém. Não, eu vou, mas não vou sozinho. Eu não vou sozinho, porque anjo tem ciência para onde ele vai no final. A Bíblia diz que o diabo crê, o que é aterrorizante ao meu ver, porque você pode crer e não viver, crer somente não é suficiente. Então, se você é do tipo que vai com Deus, Deus te abençoe, mas não quer mais nada disso, você é igual o capeta, me desculpe te dizer isso. Você que nos assiste, da mesma forma. Porque se ele crê e nada faz, ele não vive, ele não experimenta, ele é simpatizante à causa santa. E com Deus não adianta ser simpatizante com a causa santa somente. O próximo ponto é tempo. Paulo, explicando o que é esse amor de Deus, ele fala sobre presente, nem o futuro. Eu disse para você que o seu hoje, a sua vida, é a maior responsabilidade que você tem. Agora eu quero te dizer que o presente é o maior presente. O presente é o maior presente. O presente é a maior bênção que nós temos. Pois o passado passou. O passado ficou lá atrás e o presente eu tenho hoje. Se eu viver, então, hoje com consciência, intensidade, responsabilidade, vivendo a minha vocação, ou vivendo, caminhando em direção à vocação que acredito tem, eu estou gozando do maior bem que eu possuo, que é o hoje. O ar que eu respiro hoje. Você não pode dizer, mesmo que amanhã você tenha uma viagem marcada para Sharm el-Sheikh no Egito, para ficar à beira do Mar Vermelho, amanhã, você não pode celebrar, amanhã vai ser um dia maravilhoso, porque você não sabe se vai acordar. É hoje, eu estou vivo hoje, eu estou com vocês e vocês comigo, hoje e amanhã, nós não sabemos. Presta atenção então, Paulo fala o seguinte: nem o presente, nem o futuro. Eu te pergunto, onde está o passado? Paulo não coloca o passado, porque o passado não interessa para quem abandonou. Agora, se o passado é uma corrente que vem do passado e continua te segurando, te manipulando, você vive lá. Se ele é uma corrente na sua mão, na sua perna, aquela bola de ferro dos desenhos animados, você está lá preso. Para Paulo isso não tem conversa. Quer mais um lembrete? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou para onde? Para o alvo, Paulo. Paulo não quer saber do passado. Se ele foi bom ou ruim, glória a Deus, ficou. Eu olho para frente. Agora, o futuro tem sido roubado de maneira enorme. O presente tem roubado o presente de tanta gente. Quando que o futuro rouba o presente de tanta gente? O futuro rouba o presente de muita gente quando eu vivo o dia em que terei, o dia em que eu conseguir, o dia que eu voltar, o dia que eu ganhar, o dia que os documentos chegarem, o dia que o trabalho melhorar, o dia que estiver aonde quer estar, o dia. O futuro roubando o presente. Não se vive o hoje não interessa, não tem valor. E eu sei que existe um sequestro mental do futuro em relação ao presente. A nossa mente é mais vinculada com o que eu quero que aconteça, muito menos conectada com o que está acontecendo agora.
Os nossos neurônios queimam muito mais diante daquilo que eu quero e sonho do que com a singeleza do momento. A minha adrenalina me leva para o futuro. E não para encarar um ajuste que eu tenho que fazer agora, na minha vida e na minha existência. O futuro, então, ele pode ter roubado o presente de muitos. O futuro pode ser um obstáculo na vida da gente. E aí eu esqueço que se eu entreguei tudo para Ele, se eu dei tudo nas mãos de Deus, Ele tem que estar controlando o meu hoje, o meu presente. Mas se eu não dei, quem está controlando a minha mente sou eu mesmo, ou você mesmo. E aqui eu acho que é um desafio para todos nós, gente, porque nós podemos dizer assim, não, pastor, eu já me entreguei para o Senhor, eu já me entreguei, Deus sabe que eu estou nas mãos dEle. E a forma de observar isso é se Ele realmente guia os seus passos, ou se é você que continua guiando. O presente é para ser vivido, desfrutado com toda a força, desejo, fidelidade e amor hoje. E Ele não impede o amor de Deus. Ele não impede o encontro com Deus. Mesmo se você estiver no sequestro pensando no futuro, mesmo se você estiver bloqueado e não conseguindo viver intensamente hoje, isso também não separa você de Deus. Porque Deus continua te amando e me amando. A ânsia pelo futuro também engessa o presente. E essa ânsia pelo futuro também não tem poder de nos separar da mão, do amor, do coração de Deus. Paulo prossegue dizendo assim, nem poderes. Que poderes são esses? Eles podem ser quais forem, eles podem ser políticos, eles podem ser em qualquer esfera, eles podem ser em qualquer dimensão, eles podem ser no governo, eles podem ser na cidade, eles podem ser no campo, na natureza, eles podem estar acontecendo agora num campo de refugiado. O Boris lançou uma campanha aqui em Londres agora, o mayor, dizendo que é para todo mundo ficar atento no metrô. Por quê? Porque estamos em guerra a partir de agora. A Inglaterra está com seus aviões no Chipre, vão atacar o Estado Islâmico, entramos em guerra. Sim, entramos em guerra. A declaração que foi feita segunda-feira na mídia, eu não sei se você viu, mas segunda-feira saiu na mídia já uma outra declaração do Estado Islâmico dizendo, membros do Estado Islâmico comecem a matar americanos, franceses, australianos. Ainda não tinham falado da Inglaterra. Isso foi segunda-feira. Eu garanto para você que depois agora dessa resolução do nosso parlamento, a Inglaterra vai entrar nisso e por isso que o prefeito está dando esse alerta, atento dentro do metrô. E eu repito este alerta aqui. Poderes. Poderes que estão aí brigando, poderes que vão brigar cada vez mais. Poderes que aqui para a gente é o terrorismo, lá no Rio de Janeiro, no morro, é a briga do tráfico. É o problema da violência, é um problema de traficante contra traficante. Pode sim, acontece muitas desgraças por determinação de poderes, sejam poderes do crime, sejam poderes que deveriam fazer o bem e que não fazem. E a consequência são tragédias. Aí você pode perguntar, mas se nenhum poder me separa de Deus, pastor, por que essas tragédias inexplicáveis acontecem? E eu não vou ser tolo de querer te explicar. Não sei. Não sei. Eu prefiro nessa hora olhar para a Bíblia, Deuteronômio 29, e entender que tem coisas que são reveladas, é para eu entender, tem coisas que são ocultas, não foram reveladas para eu entender, de modo que não estão para mim, não são para você. Logo, a conclusão é que eu posso sofrer por determinação de um poder, mas isso não me separa do amor de Deus. Isso não separa de um Deus que olha tudo, vê tudo. Até uma bomba que cai no lugar errado ou de uma bala perdida que visita a pessoa errada. Paulo aí move para a geografia, ele fala nem altura, nem profundidade, nem distância, nem continente, nem mar, nem ilha, nem abismo. Não importa a localidade, Ele nos ama, Ele te ama. Ele me ama e te ama no seu quarto.
Quando ninguém vê e o Pai te contempla, Ele te ama quando vê você chegando perto dEle. E Ele não deixa de te amar se teu quarto é um lugar de inferno. Isso não quer dizer que é para você manter o inferno no teu quarto. Mas é para te afirmar que nem mesmo os inferninhos humanos nos afastam de Deus. Porque Ele nos ama, porque nada tira o amor dEle. Nos dias de prazer, nas noites de insônia, nos dias de luto, nas alegrias das férias, Deus nos ama. O amor dEle não se quebra. É inseparável. Não há distância que possa nos colocar longe do Criador do universo, porque Ele criou tudo. Nós estamos tentando entender os buracos cósmicos e Deus os criou todos. Nós estamos tentando entender as galáxias, os planetas, e Ele as chama pelo nome. Enfim, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus. O que significa, e aqui a minha impressão, parece que Paulo falou, eu acho que eu cobri tudo, eu comecei com o pior que é a morte, da morte eu fui para a vida, eu usei sinônimos e antônimos, eu tentei encapsular tudo aqui na minha teologia, na minha escrita para os romanos, eu tentei dizer para eles, não há chance do meu amor acabar por você, mas caso isso tenha acontecido, nem qualquer outra criatura poderá nos separar de Deus, o que significa que nada nos separa de Deus. O que significa que nenhum recipiente, nenhum ser existente, tanto nada quanto tudo, nos separa de Deus. E se porventura, presta atenção nesse ponto, se porventura eu decidir, você se decidir pela separação, Ele vai continuar amando. Se porventura você disser, mas eu não quero, Ele continuará amando. De modo que eu concluo, você e eu jamais conseguiremos fazer Deus não nos amar. E isso é sério, isso não é poesia. Porque se eu te entristecer, se eu causar um desapontamento enorme, se você olhar para mim e falar, olha, eu estou triste com você, você pode simplesmente me deletar do seu amor. E eu também. Mas Deus não faz isso. Deus não se abala com o dia que eu faço mal me quer com Ele. Hoje bem me quer, Senhor, porque está tudo indo bem. Mas ontem o Senhor não foi legal. Não teve nem boa noite. Não teve tchau. Porque eu quis fazer daquele jeito, Senhor, e eu mando. E eu faço conforme eu quero. E justifico o que quero, dizendo que Deus está comigo. Você jamais conseguirá fazer Deus não te amar, mas você pode deixar de amar a Deus. Eu posso deixar de amar a Deus. Eu posso enfraquecer, como ouvimos nessa quarta, e esquecer o meu primeiro amor. Eu posso esfriar, e o processo de esfriamento é lento. Eu nunca vi alguém que do dia para a noite falou, não, mas a Deus não. É um processo como um desgaste. É a ilustração da água que desce na pedra dura e com o tempo fura. Com o tempo desgaste, a corrosão, para muitos demora um tempo enorme. E para um grande número de gente que ainda continua sentado nas igrejas, esse amor já foi corroído, esse amor é mínimo, esse amor é quase um desejo de ainda manter o mínimo de uma consciência, porque não ama mais de verdade. E a resposta você sabe, se eu te perguntar o que é amor de verdade.
Eu te disse no início dessa mensagem, se nós então tentarmos interpretar o quanto Deus nos amou, você vai dizer somente Deus que deu seu Filho. Isso é amor. Hoje eu terminei aqui agora falando de tudo isso, perspectivas, paralelos, instruções de amor. Se eu perguntar para você, o que é amor de verdade? Qual vai ser a tua resposta? Você tem uma definição. Você tem uma experiência. Você vai falar, para mim, amor, nem que seja antítese do que você não recebeu. Mas você sabe definir. Você fala, amor é o que eu sinto pelos meus filhos, amor é o que eu sinto pela minha esposa, pelo meu marido, amor é o que eu sinto pela vida, amor é o amor que eu tenho por Londres, não quero sair daqui demais, nunca eu amo esse lugar. Tem gente assim, Davi, não dê risada não. Você tem uma definição de amor. Então a pergunta é essa, se eu disse para você que você pode esfriar ou pode ter esfriado esse amor, você tem que entender isso com essa pergunta feita para você e você mesmo respondê-la. Se nada separa você do amor dele, nem eu do amor dele, será que eu não estou me separando dele porque tenho amado pouco? Ou porque esse amor na verdade não tem provas, não tem história, não tem relacionamento, não tem convívio, não tem atitude, não tem fruto. E quando eu sou colocado em xeque-mate, eu saio pela tangente, porque eu não sustento esse amor. E digo que tenho, e digo que quero mais. Por isso eu quero te convidar nessa noite a abrir o seu coração, olhar para você, todos nós, em nome de Jesus. Não pense que eu estou falando para você, eu estou falando para nós. Eu careço amar mais o Senhor. Eu careço amar mais o Deus da minha vida. Eu não tenho dúvida que todos nós precisamos nessa noite olhar para o Senhor e dizer, Senhor, se tudo isso, se nem morte, nem vida, nem geografia, nem poderes, nada me separa de Ti, nada, nada, nada. Senhor, o que tem acontecido no meu coração e tem me deixado não Te amar tanto? E de vez de eu poder cantar para Ti, amor que não se mede, amor igual ao seu eu nunca mais terei. Nós temos cantado, Senhor, fim de semana eu vou lá e celebro um pouquinho o Teu nome e volto para casa. Como está o seu amor para o seu Deus, já que Ele te ama sempre? Queria chamar o pessoal do louvor para rapidamente vir aqui cantar uma música antes de nós orarmos. E eu queria que você, em espírito de oração, ouvisse essa canção. Refletisse sobre a sua parte agora. Porque você não vai fazer ele deixar de te amar. Nem que essa noite você continue vivendo da forma que deseja. Vamos ouvir essa canção. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.